Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente está ao vivo. Professores da Educação Infantil, eu sou Gi Carvalho, eu falo aqui do interior da Bahia, de Tucano, e quero saber de onde é que você está vendo a gente, de onde é que você assiste essa live. E sobre o que é que eu quero falar hoje com vocês. Bom, primeiro eu quero saber se vocês retornaram bem, né? Quem retornou para o ensino presencial, quem retornou para o ensino híbrido, né? Quem está aí no ensino remoto, eu quero saber como é que vocês retornaram e se vocês já retornaram. Por aqui, acho que a gente ainda vai retornar ali pelo dia 19 ou 20 de fevereiro. Mas antes disso, eu quero vender meu peixe, que não é bem um peixe, né? É um mamífero. Gente, eu acabei de organizar um material para trabalhar com a música do Vinícius de Moraes, da coleção Arca de Noé, que eu estava conversando com vocês a semana passada, a foca. Quem não lembra da música A Foca, né? Quer ver a foca ficar feliz, é pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas, é dar a ela uma sardinha. Essa música, ela fez parte da infância de muita gente e continua fazendo parte da infância de muitas crianças. Então eu pensei, por que não preparar uma sequência de atividades já de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, respeitando os direitos de aprendizagem, respeitando os objetivos dos campos de experiência, né? Observando a questão dos eixos estruturantes dessa base, que são as interações e as brincadeiras, para que a gente possa trabalhar com a criança, né, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, trazendo propostas que realmente possam auxiliar no planejamento de vocês. A gente vende apostila há 12 anos, a gente vende apostila. Então, a tendência é sempre que as pessoas busquem algo mais voltado para o tradicional, ainda que a gente esteja já nessa proposta desde o ano passado de ter algo, né, que consiga trazer para a criança um protagonismo. E a tendência é sempre a gente mudar nome, né, do que a gente está fazendo e dizer que está fazendo da maneira adequada. Quando as pessoas me procuram para buscar atividades, elas dizem assim: Gi, eu queria atividades de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Queria de linguagem, de matemática, de sociedade e natureza. E o que a gente sempre reforça? Se são atividades que estão dentro de eixos temáticos, elas não estão de acordo com a base. Elas estão de acordo com os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, né? Que não são a base. Depois dos referenciais curriculares para a educação infantil, a gente já teve um outro documento, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é a DCNEI, né? Que já trazia aí como eixos estruturantes das interações e as brincadeiras, que já falava em movimento amplo, né? Que já vinha com uma proposta mais para o protagonismo infantil. Inclusive essa ideia da BNCC, né, essa definição de criança da BNCC como um sujeito histórico, né, um produtor de cultura, é uma definição que já estava presente nesse outro documento, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E aí, de tantas pessoas começarem a pedir, a gente sente que há uma dificuldade dos colegas em conseguir, né, pensar para além daquilo que eles já vinham fazendo, né? Como é que a gente pensa para além da atividade na folha? Eu sempre reforço, quando você adquire uma atividade, quando você compra um material, seja ele qual for, esse alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, ele não vai se dar por conta de uma atividade que você está trazendo para a escola. O alinhamento, ele vem a partir do planejamento que você faz. É a forma como você atua frente à criança que vai dar conta se você está privilegiando as interações e as brincadeiras, se você está levando em consideração os direitos de aprendizagem, o direito de participar, por exemplo, né, dessa questão desse planejamento, do dia dele, do como é que vai ser feito isso na sala de aula. Então, muito do que você pega na rede social, que as pessoas dizem assim: eu vou te dar uma atividade de acordo com a BNCC, e te dá lá uma folhinha dizendo assim, recorte e cole isso, né? Faça aquilo ali, tudo isso que vocês pegam, que as pessoas tentam vender para vocês, e elas vendem muito, obviamente, porque elas vendem uma ilusão, né, uma fórmula mágica de se colocar uma BNCC em prática. E não se configura dessa forma, porque se você não souber aplicar
em sala de aula, respeitando o protagonismo infantil, de nada adianta eu trazer para você uma atividade que seja alinhada com a Base Nacional Comum Curricular. A gente sempre reforça, o alinhamento é feito por você. A base está em andamento na sua sala de aula, de responsabilidade inteiramente sua, porque quem vai dar o tom de como a sua aula é conduzida, de como as crianças são atendidas e do quanto elas são respeitadas em suas liberdades, é você, professor. Não é uma apostila, não é um livro didático, não é o coordenador, não é o diretor, é tão somente você. O que a gente traz são propostas. E para que servem as propostas de atividade? Para que servem as apostilas? Para nortear um trabalho, para te dar ideias que você ainda não teve. E para que você não fique horas e horas e horas pesquisando por ideias que você ainda não teve. Então, o trabalho de quem produz apostila, o trabalho de quem produz material, é um trabalho de pensar, de ter ideias, de agregar a sua prática pedagógica, de te mostrar coisas que você ainda não conseguiu enxergar, né? Ou de somar com aquilo que você já enxergou, mas você já está tentando caminhar e você não consegue entender como é que você aplicaria isso. Então, a gente vem, né, realmente quem produz, porque tem quem produz e tem quem cata na internet e vende. Quem produz passa por todo esse processo, né, de observar aquilo que a proposta que a gente está querendo trazer, né, como é que a gente vai fazer esse trabalho, que imagens a gente vai usar, que imagens nós não vamos usar, quais objetivos de aprendizagem a gente vai estar trazendo para as crianças, para trabalhar com as crianças, quais campos de experiência a gente vai trabalhar com essa criança. Então, a gente tem essa apostilinha que a gente criou. Nós criamos anteriormente a apostila Identidade e Autonomia, tá muito legal. Quem não teve acesso ainda, a atividade de Identidade e Autonomia a gente fez para ensino remoto, mas, todavia, entretanto, porém, contudo, você pode utilizar no ensino híbrido e, se não tiver jeito, você tiver no presencial, ela também serve para o presencial. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a nossa apostila A Foca, tá bom? Ver se vocês conseguem ver aí. A gente fez, ela tá num PowerPoint editável, tá? Significa que você pode mexer, pode fazer o que você quiser, pode mudar o texto, pode mudar a estrutura, pode colocar borda e tudo mais. Aqui a gente tem a capa, eu gosto sempre de colocar a capa, deixar o espaço para escrever o nome da criança, mas isso também pode ser alterado, você pode mudar o nome, colocar minhas atividades, você pode colocar o que você quiser, ok? Essa aqui é a nossa primeira atividade. Opa, peraí, deixa eu começar do começo. Aqui, a gente fez nessa estruturação a foca, do Vinícius de Moraes, a gente retira uma estrofe para trabalho. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. E aqui a gente vem com as atividades propostas, ok? São propostas de atividade para o professor desenvolver com a sua turma em sala de aula ou enviar como proposta para as famílias. A primeira atividade, a atividade 1, ó. Ouvir e cantar música, a foca, acompanhando com sons do corpo. Isso é uma atividade para bater palmas, para acompanhar batendo palmas, batendo os pés, estalando a língua. É uma atividade de traços, sons, cores e formas, tá vendo? O objetivo já está listado aqui em cima. Essa é a primeira atividade, que pode ser feita em sala de aula, pode ser feita no ensino online, inclusive. Muito simples de fazer. Depois a gente vem com essa segunda atividade, ó, que é escuta, fala, pensamento e imaginação, né? O objetivo está aqui, é o 02. Cantar o trecho, quer ver a foca ficar feliz, trocando a palavra foca pelo nome de cada criança, tá vendo? Isso é uma atividade de escuta, fala, pensamento e imaginação, mas também já atrelando a questão da música, né? De traços, sons, cores e formas. E aí a gente vai sugerir que cada uma, né? Cada criança troque, pôr uma bola no seu nariz por algo que a faça muito feliz. Né? E a gente já vai estar trabalhando também o eu, o outro e o nós. Então, você percebe que a gente traz uma atividade que é dentro de um campo, que vai partir de um campo, né? Mas que vai ter outros campos aqui também sendo acionados. Para que você entenda aquela ideia que a gente sempre fala, um campo de experiência, basicamente, não é trabalhado sozinho, não é trabalhado de forma solitária. E aqui nós temos uma atividade de portfólio, né? Essa primeira atividade ela é de portfólio. É deixar que livremente a criança escolha uma forma de fazer uma foca feliz, né? De construir. Pode ser dobradura, desenho, modelagem. A gente tem esse modelo aqui, que ele é feito a partir de corações.
Mas existem muitos outros modelos. E como é que a criança vai construir uma foca? Quem sabe aí, modelando com a massinha, depois tirando foto e colocando na atividade que vem a seguir, que é essa atividade aqui que a gente deixou para o portfólio. Deixamos também sem bordas, deixamos o espaço para que você coloque o cabeçalho da sua escola, caso você deseje, e essa atividade aqui, onde a criança tem esse espaço para que ela faça o desenho dela, pode ser a colagem, pode colar a dobradura, pode colar a fotografia, ou o que ela preferir. E aí segue. Toda essa apostila é assim, a gente tem o destaque da atividade, aliás, o destaque do trecho da música, temos as atividades propostas, o campo de experiência proposto, a atividade 1, a atividade 2 e essa terceira atividade, que geralmente é uma atividade de portfólio, mas a gente pode ter, algumas páginas a gente tem e não tem atividade do portfólio, né? A atividade do portfólio é essa em que a gente vai trabalhar com um pouco, né, da questão da folha. Mas mesmo assim, quando você vai trabalhar a folha, não deve ser algo que seja extremamente tradicionalista. Tem que haver liberdade para a construção das crianças. Então, a gente tem mais essa página e a gente segue. Essa é toda uma apostila feita com base nessa música. Aqui são os anexos que a gente tem para trabalhar com massinha de modelar expressões. A gente já deixou os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para auxiliar o professor ou para auxiliar as famílias. Tudo arrumadinho. E aqui a nossa última página. Essa é a nossa apostila, né, a nossa apostila baseada na música do Vinícius de Moraes, A Foca. Quem quiser comprar essa apostila, a gente está com o precinho promocional dela, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem comprar. Ela tá apenas R$15, já vem toda organizadinha, como eu falei para vocês. Material editável, né, gente? PowerPoint, dá para vocês manipularem, dá para vocês mudarem os objetivos se vocês quiserem. Dá para vocês adequarem ao planejamento de vocês como vocês desejarem. Dá para vocês colocarem na borda da escola de vocês, que a escola particular a gente sabe como é que é, precisa de borda, né? Dá para vocês brincarem com as crianças. Dá para no momento de você fazer a proposta, se as crianças quiserem trabalhar de outra forma, você também já colocar isso no seu planejamento. Então, assim, essa é uma das nossas pequeníssimas produções. E às vezes os colegas perguntam assim, por que não vem muita coisa, muita atividade? Bom, a gente está trabalhando com uma música apenas. Então, eu procuro não cansar muito o trabalho com uma ideia só. A gente sabe que se esgota. Mas se a gente fosse trabalhar, por exemplo, todo o projeto Arca de Noé, que eu acho espetacular, inclusive já trabalhei Arca de Noé, a gente tem música com as borboletas, a gente tem música com a galinha da Angola. A música da galinha da Angola é ótima, na voz da Ivete Sangalo. A gente tem essa obra do Vinícius, ela é maravilhosa, né? São músicas realmente que as crianças gostam muito. E obrigada, Mônica. O vídeo que eu estava vendo, que eu estava me inspirando para fazer essa apostila, a música está na voz do Alceu Valença, né? Tem uma coisa muito fofa ali, né, no vídeo, né, que ele brinca com a questão da foca brasileira, a foca americana, a questão do circo. Eu procurei trazer também um pouco disso para dentro dessa apostila em relação à cultura do circo, né? E como ao longo do tempo foi se tornando algo que não é mais tendência você ter animal dentro de circo, né? Buscar fazer as crianças pesquisarem, as famílias pesquisarem, analisarem, conversarem também, valorizarem também, terem respeito e interesse pela cultura do circo, né? Sobre como era feito com animais e como não é algo que se faça mais, pelo menos não nos pequenos circos e tudo mais. E acho que a gente tem pano para manga para trabalhar com essa apostila. E se vocês tiverem alguma sugestão de que apostilas a gente pode fazer, de que tema vocês gostariam de ver, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto de trabalhar com base nas coisas que as pessoas estão buscando, que as pessoas estão procurando. Então, se vocês estiverem procurando algo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, realmente atividades, apostilas e propostas que estejam alinhadas à BNCC, já com os objetivos e tudo mais, você deve buscar isso,
né, que propostas a gente tem, que objetivos essas propostas elas contemplam. Ela está privilegiando as interações e as brincadeiras, ela está levando em consideração os direitos de aprendizagem dessas crianças, porque senão você vai comprando atividades que você já tem, né, que eu também tenho. Eu tenho um HD inteiro só de atividades que eu construí, com as imagens que eu comprei, tá tudo aqui bonitinho, um HD externo, porque não cabe no meu computador, senão vai explodir. A atividade é o que eu bem tenho. Então a gente tem muitas atividades para vender, muitas atividades que vêm dentro de uma perspectiva em que você, professor, vai ter que fazer o seu planejamento e na sua atuação você vai colocar a atividade alinhando você com os campos de experiência e de aprendizagem. É possível fazer isso? Sim, perfeitamente possível. Se eu pego, por exemplo, uma atividade para trabalhar, né, as letras do alfabeto, eu preciso ter uma proposta de atividade que leve em consideração os objetivos da Base Nacional Comum Curricular no que diz respeito a estudar as letras. Exatamente. E o que é que a Base Nacional Comum Curricular diz em relação a estudar as letras? Ela fala de quê? Ela fala de escrita espontânea. Não fala de treinamento, fala de escrita espontânea. Então, eu posso até levar uma atividade para a sala de aula, né, com as letras do alfabeto. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso privilegiar, dar uma atenção maior às interações e às brincadeiras. Eu vou trabalhar letras? Sim. De que maneira? De que forma que eu vou trabalhar as letras? Ok? De que forma eu vou trabalhar as letras com interações? De que forma eu vou trabalhar as letras com brincadeiras? E quando eu estiver trabalhando as letras com interações e com brincadeiras, eu vou estar trabalhando só escuta, fala, pensamento e imaginação? Ou não? Será que eu não vou estar trabalhando também a questão da criança saber usar o corpo, né? E tudo mais quando eu faço uma brincadeira que envolve, por exemplo, uma amarelinha que tem as letras do alfabeto. Eu não estou mais em corpo, gestos e movimentos, familiarizando a criança com as letras do alfabeto do que eu estou em escuta, fala, pensamento e imaginação? Então, qualquer apostila que você for comprar, qualquer coisa que você for fazer, precisa vir carregado de algo que a gente reforça constantemente para vocês: reflexão crítica sobre aquilo que você está fazendo. Reflexão crítica. O que eu estou fazendo? E leitura potente, estudo constante sobre o que é a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Obrigada, meninas, pelo carinho. Obrigada, Mônica. A gente precisa se dedicar, gente. A gente precisa se dedicar. Quem quiser comprar a apostila, tá aqui, ó. E se vocês que compraram, eu vendi 2 até agora, né? Esse é o link de pagamento, tá, gente? Tá R$15. Quem for comprar a apostila, se vocês quiserem também sugerir, olha, Gil, eu acho que ficou faltando isso aqui, né? Eu pensei naquilo ali. Eu sou super a favor super concordo com a frase que o nosso amado, querido, espetacular Machado de Assis, o meu escritor favorito de literatura brasileira de longe. Eu sou louca por Paulo Freire, mas o meu escritor favorito chama-se Machado de Assis. E Machado de Assis diz que uma ideia puxa outra ideia. E é assim que a gente faz uma revolução. A gente sozinho não faz absolutamente nada. Então, quando eu estou sentada aqui pensando, né, na música A Foca e ouvindo a música A Foca, porque quando você vai fazer um trabalho de pesquisa para elaborar uma apostila, você precisa estar imersa naquilo que você está fazendo. Você precisa estar de corpo e alma naquilo que você está fazendo. Você precisa se desligar do resto do mundo. E a gente sabe que no meio da pandemia, com tanta ansiedade, se desligar do mundo é difícil. Mas você precisa realmente estar ali. Porque senão você vai fazendo as suas apostilas totalmente iguais às outras apostilas que você já fez. Então você vai só pegando as figuras e trocando. E a gente não quis trazer uma proposta para trocar de figuras. Não quis trazer uma proposta para trocar um enunciado. A gente quer que vocês tenham uma apostila que seja útil realmente. Que seja algo que você vai pegar e ela vai te nortear. Ela vai te dizer o que é que você vai fazer, o que é que você precisa fazer. Então, se a gente vai, por exemplo, para um ensino remoto, e a gente fala assim, olha, a gente quer trabalhar o quê? A gente quer trabalhar traços, sons, cores e formas, ok? Como é que eu trabalho traços, sons, cores e formas? Que objetivos eu vou trabalhar?
né? Então a gente tem vários objetivos, a gente tem, aliás, vários não, né? Que o campo traço são as cores e formas, tem apenas 3 objetivos. Eu acho até bem reduzido, né? Não sei como é que ficou a base aí nos municípios de vocês. Mas a base nacional, essa que dá a base para a construção dos currículos nos centros de educação infantil, ela ficou assim, reduzida em 3 objetivos. E o primeiro diz utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras, ensinações, criações musicais e festas e tudo mais, né? E a gente tem toda uma questão de a gente trabalhar com como a gente usa o corpo, né? Na brincadeira, que é também um objetivo de corpo, gestos e movimentos. Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras, jogos, escuta, reconto de história. Então, a gente, quando vê a primeira estrofe, quando a gente pensa em trabalhar com a música, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é como é que eu vou fazer a apresentação dessa música. Essas crianças já conhecem a música, né? Elas não conhecem. Como é que eu vou apresentar? De que maneira? Então, se eu estou, por exemplo, no ensino remoto, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa música para que as crianças vejam. No meu planejamento vai constar que eu vou apresentar a música A Foca, de Vinícius de Moraes, né, na voz de um dos grandes cantores e compositores do Brasil, que é um nordestino, que é Alceu Valença. Eu posso enviar o vídeo para casa para o Zap, ou para os grupos, ou para a plataforma que eu uso das minhas crianças, para que elas tenham acesso a essa música antes de eu começar esse projeto com atividades com elas. Então, primeiro, a gente vai apresentar essa obra de arte infantil para as crianças. Quer ver a foca, ficar feliz, é pôr uma bola no seu nariz. E pedir que as famílias apresentem essa música. Se eu estiver na escola, um data show, ótimo. Sem pressa, sem agonia. Deixar que as crianças vejam, que elas observem as cores dos vídeos, que elas observem a animação, que é muito boa dessa música na voz do Alceu Valença. A animação, toda a questão do tom de voz que é usado quando ele está falando, que tem uma parte que ele fala, ou quando ele está cantando, os instrumentos musicais que elas conseguem escutar ao fundo, se elas conseguem identificar quais são esses instrumentos musicais. Só da criança já está interagindo, porque a criança, a gente fala assistindo, vamos colocar a criança para assistir um vídeo. A criança não só assiste as coisas, ela interage com as coisas. À medida que ela vai vendo o vídeo, ela vai interagindo com tudo que está acontecendo dentro daquele vídeo. Aquilo vai chamando a atenção para ela, dela, para o que o cantor está cantando, para o que o ilustrador colocou no vídeo. Existe todo um trabalho feito por trás daquilo. E é preciso que as crianças comecem a interagir com isso e a gente comece a prestar atenção. Se elas gostaram, o que elas gostaram, por que elas gostaram, né? Pedir para elas, depois de verem o vídeo, enviar uma mensagem de voz ou um videozinho falando o que é que elas acharam, o que é que chamou a atenção, o que é que elas gostaram mais, se elas gostaram, se elas não gostaram. Tudo isso você precisa levar em consideração, porque o foco aqui, obrigada, Márcia, o foco aqui chama-se criança, protagonismo infantil. O foco aqui é experienciar, é interagir, é brincar com aquilo. Então, se você pede, por exemplo, para que o pai, para que a mãe coloque a música para a criança ouvir, e ele tem condições de gravar a criança interagindo com esse... A gente está falando aqui de ensino remoto, tá, gente? E o pai ou a mãe tem condições de ver a criança assistindo, interagindo, né, a atenção que ela está tendo aquele vídeo ou não, se ela está gostando daquela música ou não, o que mais chamou a atenção naquele vídeo, se você puder ter isso, porque olha só, quando a gente falava na outra live lá sobre a questão da construção do portfólio, aliás, da construção dos relatórios para a educação infantil, o que é que a gente falava para vocês a princípio? Criação de planejamento anual ou criação de relatório. Antes de qualquer coisa, entender quem são essas famílias, entender quais são os espaços que essas famílias têm, que podem ser usados, e entrar em um contato maior com essa família para entender como o que você está enviando para eles é algo que eles podem fazer ou não.
E mais, eles podem fazer em qual horário? Né? De manhã, de tarde, de noite. Tem mãe, tem pai que não está em casa com o dia. Mas à noite ele pode sentar para ver um vídeo infantil com o filho? Pode. Ou ele pode sentar para observar, ainda que ele esteja observando de longe o filho interagindo com esse conteúdo, para que ele faça um vídeo, ou peça para que a criança faça, mande um áudio, que é coisa muito simples, ele pode. Então a gente trabalha no ensino remoto com a questão da possibilidade que as famílias também têm de trabalhar, porque tem a questão humana no trabalho da gente. Ainda que tenha muita gente falando que o professor remotamente ele não trabalha, a gente tem a questão humana e a gente tem que observar, né? A disponibilidade de tempo que essas famílias têm. Então, primeira coisa, apresentar essa música. Depois que eu já apresentei a música, que eles conhecem a música, que eles sabem que música é essa, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar outras questões, outros objetivos de aprendizagem. Então, quando a gente traz, vamos cantar música e vamos acompanhar com sons do corpo, vamos acompanhar batendo palma, vamos acompanhar batendo pé, vamos acompanhar estalando o dedo, vamos acompanhar estalando a língua. Tudo isso é conhecimento do próprio corpo. É a criança brincando, né, com o próprio corpo, ouvindo música, né, ou acompanhando com instrumentos musicais e brincando com a música que elas acabaram de conhecer. E isso é Base Nacional Comum Curricular em andamento. É escolha da criança. Se eu falo, a gente vai ouvir uma música e a gente vai acompanhar essa música, você pode acompanhar fazendo som com o seu corpo. Então, não é eu estipulando, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Eu posso, num determinado momento, dizer, gente, vamos todo mundo acompanhar batendo a mão, todo mundo acompanhar estalando o dedo, todo mundo acompanhar estalando a língua. Ok, mas eu também preciso deixar livre para que a criança ela faça os sons com o corpo dela que ela desejar. E mais, elas vão nos surpreender, porque elas vão tirar sons do corpo que a gente nem sequer tinha pensado em colocar no nosso planejamento. Então, a criança participando ativamente com liberdade é uma coisa muito melhor do que tão somente eu impor algo para ser feito. Não é? E quando a gente traz uma proposta em que a gente canta um trecho, e depois que a gente canta um trecho, você completa com a questão do que é que te deixa feliz, do porquê que você fica feliz, isso pode ser feito na sala de aula, numa roda, agora nesse momento com distanciamento social, né? Com distanciamento social, né, gente? Não é isolamento social, é distanciamento. E pode ser feito na casa da criança, com o papai e a mamãe. Você pode cantar, a mãe pode cantar, o pai pode cantar juntos trechos e a criança pensar sobre isso e trocar o que é que deixa ela feliz, o que é que faz ela muito feliz. E aí ela vai criando, né, com as próprias palavras dela, né, com o entendimento dela em relação àquela música e tudo mais, essa criança, ela vai criando aí, ela vai inventando brincadeiras cantadas, ela vai criando as rimas dela, ela vai criando as estrofes dela, ela pode inclusive criar uma paródia se ela quiser. Então, fica muito a critério do professor, o que é que eu vou fazer a partir daqui, né? De que forma que eu vou trabalhar esse objetivo de aprendizagem ou que outros objetivos de aprendizagem a criança ela está mais propensa a trabalhar. Se você quiser, por exemplo, produzir uma história a partir dessa música, a foca, né? Essa é uma foca, ela fala que quer ver a foca ficar feliz é pôr uma bola no nariz, quer ver bater palminha, dar ela uma sardinha, essa foca está no circo. Será que essa foca gosta de estar no circo? Como é que a foca chegou nesse circo? Né? De onde é que essa foca veio? Né? Essa foca ela tem família, né? E a partir daí deixar que as crianças elas vão construindo aí, produzindo as histórias orais dela, as histórias escritas. Aí você já vai para outro campo que é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Por isso eu fiz questão de deixar essa apostila aberta para edição, para que vocês pudessem fazer realmente as alterações necessárias de acordo com aquilo que a turma vai sinalizando que ela quer, que ela gostaria de fazer. Quando a gente fala em trabalhar traços, sons, cores e formas, o objetivo 2, a gente fala da criança ela poder produzir, dela poder se expressar livremente, não é isso? E ela pode se expressar livremente através da pintura, através do desenho, né? Através da dobradura, através da modelagem. Tem diferentes linguagens pelas quais a criança ela pode
ela pode se expressar. Então, quando eu falo, eu poderia simplesmente trazer uma atividade de portfólio seguinte: pinte essa foca com uma bola no nariz, ok? Pinte a foca. E a gente diria assim, pintar a foca é o quê? É um trabalho de coordenação motora fina, ela vai pintar dentro da linha, né? Ela vai fazer a escolha das cores e tudo mais, tá. Mas eu posso ir além, eu posso fazer com que essa criança, ela precise pensar para poder fazer a experiência dela. E se a gente estiver no ensino remoto, as famílias vão ter o cuidado, junto com as crianças, de fazer um trabalho de pesquisa para descobrir como é que eu posso fazer uma foca, por exemplo. A gente pode, inclusive, orientar as famílias a procurar trabalhos manuais, né, com esse tema, foca, né, ideias, né, artesanato, qualquer coisa que seja com esse tema, para que a criança ela possa livremente se expressar, né? Ela observa a foca, ela quer fazer um desenho? Ótimo, ela gosta de desenhar, que bom. Ela quer fazer uma modelagem? Como é que eu levo uma atividade de modelagem para o portfólio? É muito simples. Basta que a criança faça a modelagem dela e que a mãe, o pai, a família ou o professor, se estiver em sala de aula, tire a foto e depois essa foto vai para o portfólio. E se a gente diz, mas o professor, o pai não tem impressora em casa, não é isso? Mas a escola ela tem impressora, então manda a foto pra gente e a gente faz isso aqui. Mas e se a criança quiser fazer um vídeo, se ela quiser se fantasiar de foca, né? Ela pode? Óbvio, não apenas pode, como ela deve. A gente tá falando de liberdade mesmo, da criança fazer aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, para que ela seja feliz, para que ela realmente esteja tendo experiências que sejam extremamente positivas para ela. E não apenas algo que vai fazer com que você dê conta do seu planejamento. Entendeu? Uma outra atividade que a gente traz dentro dessa apostila para trabalhar corpo, gestos e movimentos. A gente pensou, como a foca ela coloca a bola no nariz, ela equilibra a bola no nariz, a gente pode trabalhar corpo, gestos e movimentos, né, com a criança tentando equilibrar a bola na ponta do dedo, tentando girar a bola na ponta do dedo, tentando fazer aquilo que a foca faz com maestria com o nariz dela, né? E a gente vai estar trabalhando corpo, gestos e movimentos. Vai estar se divertindo, vai estar brincando, vai estar interagindo com a família, se ela estiver em casa, né? O pai pode tentar fazer, a mãe também. Eles podem, inclusive, criar registro, criar vídeos desse momento, enviar para a escola, ou colocar na própria rede social deles, porque quando a gente fala também de educação infantil, a gente está falando de estreitamento de vínculo familiar, né? A gente está falando em a criança ter uma família que participe, que atue junto com ela, que fique feliz de fazer as coisas junto com ela. Então, qualquer proposta que você leve, que você sabe que vai envolver os familiares e que eles vão, de certo modo, estar ali realmente presente, você vai promover que essa criança ela esteja vivendo a infância dela da maneira que a infância ela deve ser vivida. É isso. E aí a gente pode partir também para outras atividades que, a princípio, elas são mais tradicionalistas. Bom dia, Kelly. Elas são mais tradicionalistas. Tem uma das atividades que a gente trouxe, que a gente fala em colocar bola no nariz de acordo com a quantidade. Então, a gente parte de um jogo, de uma brincadeira, onde a gente pode desenhar uma foca no quadro, né? E a gente pode chamar as crianças para que elas desenhem bolas de acordo, né, com a quantidade que elas tirarem. Por exemplo, se você coloca numa caixinha 10 numerais e a criança tira o 4, ela vai lá e desenha 4 bolas, né? Isso é um objetivo da Base Nacional Comum Curricular, Gi? Sim, é um objetivo da Base Nacional Comum Curricular, do campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? E você pode aí, se você for a rainha dos EVAs, fazer uma foca de EVA. Eu prefiro flanelógrafo. Se eu for realmente fazer uma foca, né, e que eu quero um recurso que fique mais tempo, o flanelógrafo eu acho que ele é maravilhoso. Eu tive contato com um flanelógrafo quando eu era muito criança, e a gente pega o desenho de uma foca, facílimo de fazer. Pega o desenho de uma foca, pega a foquinha lá, corta bonitinho e pega o desenho de várias bolas, né? De papel também, coloridinho. Ok, bonitinho, lindo, gente, maravilhoso.
Cola uma lixinha atrás desse desenho impresso de papel, cola uma lixinha, essa lixa que você compra em material de construção, cola uma lixinha. Aí você vai ter um flanelógrafo. O flanelógrafo nada mais é do que um pedaço de papelão forrado com flanela, né? Funciona também na toalha às vezes, mas a flanela é melhor. Então você pega um pedação de papelão e forra isso com flanela. Quando a criança ela pega, se você deixa a foca fixada lá, e a criança ela vai colocar as bolas no nariz da foca, essa bolinha ela vai ficar fixada. Cada bolinha que a criança coloca é um papel que fica fixado na flanela. E é adorável, as crianças adoram. Você pode ter, como é mais fácil de criar esse recurso, você pode ter várias foquinhas de papel e você pode ter várias bolinhas de papel e deixar que as crianças vão brincando livremente em grandes grupos ou em pequenos grupos. Aí retorno a falar para vocês. Quando você pensa sobre o que você está fazendo, que você tem uma ideia, essa ideia ela pode puxar outra e outra e outra. E a forma como suas crianças receberem na sala de aula é como você deve começar a atuar. E é maravilhoso, é espetacular que a gente possa fazer isso. A gente possa deixar que a criança ela dê o tom daquilo que ela quer fazer. Ela mostre pra gente ideias que elas têm, brincadeiras que elas criam. A gente fala de partir de algo que eu pensei, mas não de estagnar naquilo que eu pensei. Então, se eu falo, vamos usar o nosso corpo para fazer sons, para cantar a música foca. Tá bom, eu estou trabalhando a música foca, mas eles querem cantar outra música. Ah, mas eu vou sair do meu tema? Não, você não vai sair do seu tema, você vai sair da sua vontade, do seu querer, para estar com a criança, com as crianças no centro da vontade delas e do querer delas. Então, não, a gente quer cantar a música do sapo na beira da lagoa, né? A gente quer cantar Eu Vi o Sapo na beira do rio. Cantamos a música que elas querem cantar. A atividade não vai se perder, porque você vai estar trabalhando o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. E mais adiante a gente retorna. Sim, mas e amanhã, Gil? Eu estou tentando fazer outra proposta de atividade. Estou seguindo a apostila. Mais uma vez, aquele velho erro que a gente comete, sempre cometeu no ensino fundamental, que é o erro de correr livro. E a gente precisa chegar no final disso aqui. Né? Isso pode durar uma semana, pode durar 2, né? Pode durar 3 dias, a partir do interesse da criança. Mudou o interesse, não quer mais. Não, deixa lá, larga lá, depois você retorna. Esse negócio de ter que correr, se apressar para correr livro, para correr apostila, para chegar no final, não é nada interessante. Então, se eu chego hoje e tento uma proposta, que é uma proposta que eu pensei, que eu criei um planejamento, mas eu chego lá, eu vejo que o clima não está para aquilo. A criança não quer brincar de uma coisa nova, ela quer continuar explorando aquilo que a gente já estava trabalhando antes. E o que é que a gente faz quando isso acontece? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, ela não fala de atividades paradas no tempo, em que eu faça e largue mão. Ela traz mesmo uma proposta de continuidade, de eu continuar observando, explorando, vendo o que é que eu tiro daqui, né? Vendo o que é que chamou a atenção das crianças, vendo o porquê que as crianças querem brincar disso. Às vezes você está trazendo uma atividade para trabalhar, espaço, tempos, quantidades, relações, transformações, e ela diz assim para você, olha, eu assisto o desenho, né, de uma foca. E o desenho da foca é assim. E alguém fala lá do outro canto da sala, eu também assisto. Então, assim, 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 assim. Elas vão querer falar sobre aquilo. Larga o que você está fazendo, pega o interesse da turma, vai atrás do interesse deles. É isso que você deve fazer. Depois você dá um jeito, se realmente for extremamente importante, de você voltar para aquilo ali. Se não for, você pode muito bem, então vamos falar da foca que vocês viram na televisão, né? E não esqueçam de levar para a criança imagens da foca real, né? Imagens que elas vão catalogar nas redes sociais, imagens que você vai mostrar através de vídeos, tudo que você puder agregar dentro desse projeto você coloca. O máximo de informação que você tiver. Busque muito, a gente deixou alguns links também
né? Deixamos um link do super interessante, deixamos alguns links que podem auxiliar vocês. Então, quem comprar a apostila, não esqueça de clicar nos links para dar uma lida nas páginas que a gente deixou disponível, porque vai ser interessante para você colocar um pouquinho mais agregar um pouquinho mais de valor ao seu projeto. Então fica aí a nossa dica, como eu falei para vocês, eu ia vender o meu peixe, que no caso não é um peixe, mas tá vendido aí. Quem quiser comprar, o link é esse aí, Paga aí, né? Esse Paga aí é do PagSeguro, o pagamento é extremamente seguro mesmo. A gente tem Pix, tem conta na Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, e a gente tem o WhatsApp da nossa lojinha, que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? 7591061790. Esse é o nosso zap, tá bom? E a gente tem também a nossa loja. Deixa eu botar aqui o zap. Primeiro a gente tem a nossa loja, tá? A nossa loja é assim. Ideia. Vocês têm pergunta, gente? Tem pergunta? Crítica? Ideia Criativa Loja. Porque se vocês tiverem interesse nos nossos projetos, é ideacriativaloja.com, pronto. Se vocês tiverem interesse no outro projeto, que é um projeto de identidade e autonomia, o projeto de identidade e autonomia, ele também está disponível, a gente já mostrou ele aqui em outra live, tá? Também está super interessante. O projeto de identidade e autonomia, ele está em PDF, tá, gente? Porque eu usei algumas imagens com direito autoral, e aí eu só podia comercializar em PDF, mas ele tá um projetinho super, super legalzinho. Mas lá na nossa lojinha também, a gente tem diversas outras apostilas. Se você trabalha numa escola que ela vem numa perspectiva mais tradicional, a gente também tem apostila. Porque a gente entende que se fala em consolidação de base desde 2020, mas que muitas escolas particulares, apesar de ser uma normativa, de ser lei, de ter que seguir, a gente sabe que, na realidade, as coisas são um pouquinho diferentes. Então, se você estiver procurando atividade de linguagem, matemática, sociedade, natureza, numa perspectiva mais tradicional, a gente tem lá na nossa loja, tá bom? E aí, voltando à questão de que a adequação, o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular é feito aí por vocês, tá? Essas nossas propostas a gente já trouxe com objetivos de aprendizagem, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por terem assistido essa live até o final, né? Muito obrigada para os colegas que compraram. Um beijão para vocês e até mais.